Olá, eu sou a Nina E eu sou a Iris. e hoje vamos aprender sobre reprodução e hereditariedade. Então vamos lá? Vamos! A hereditariedade é a transmissão de características de pais para filhos. Essas informações genéticas transmitidas são chamadas de hereditárias. Denominamos de hereditariedade o fenômeno em que os genes e as características dos seus pais são transmitidas aos seus descendentes. Nós seres humanos, a transmissão de características hereditárias é conseguida graças à fusão de gametas. O gameta masculino, o espermatozoide, e o gameta feminino, o ovócito secundário, contém 23 cromossomos cada. Quando ocorre a fusão, os 23 cromossomos do pai juntam-se aos 23 cromossomos da mãe e passam a compor o conjunto cromossômico daquela nova célula. Agora vamos falar um pouco sobre a hereditariedade usando um exemplo. Observe esse casal. Eles têm o tom de pele parecido e a mesma cor dos olhos. Então, o seu filho terá o mesmo tom de pele, porque os dois são iguais, e o mesmo tom dos olhos. Um outro exemplo sobre como funciona a hereditariedade na cor dos olhos. Agora vamos ver alguns conhecimentos sobre a hereditariedade. Então, Nina, você sabia que apesar de hoje em dia ser estabelecido como o material genético é herdado, a hereditariedade não foi sempre compreendida de forma adequada? Sério? Sim, por muito tempo não se entendia, por exemplo, porque algumas pessoas eram tão parecidas com os pais e outras pessoas apresentavam diferenças tão grandes. Não se sabia nem mesmo que existiam materiais genéticos e que ele era tão transmitido. Hipócrates, por volta de 410 a.C., propôs a ideia da pangênese, a qual afirmava que o organismo produzia partículas de todas as partes do organismo e que essas partículas eram transmitidas no momento da reprodução. Essa ideia permaneceu bem aceita até o final do século XIX. Aristóteles também possuía uma ideia sobre a hereditariedade. De acordo com ele, existia algum material no sêmen produzido pelos pais que garantia uma transmissão de características. O termo sêmen, nesse caso, era usado no sentido de gametas e não com a secreção eliminada no momento da ejaculação. Após Aristóteles, houve um grande período sem que essas questões fossem levantadas. Apenas depois do Renascimento, os estudos voltaram a ser realizados com o objetivo de desvendar a hereditariedade. Entretanto, pouco progresso foi observado. Sendo assim, existem poucos trabalhos verdadeiramente inovadores no período compreendido entre as ideias de Aristóteles e Gregor Mendel. Agora, vamos conhecer um pouco do trabalho de Gregor Mendel. Então, Nina, Gregor Mendel é considerado o pai da genética por causa dos resultados de seus estudos envolvendo ervilha. Sua teoria foi proposta antes mesmo de a estrutura e o funcionamento dos cromossomos serem conhecidos. Entretanto, Mendel compreende de maneira acertada os princípios básicos da hereditariedade. Mendel propôs duas leis. Lei da segregação, ou primeira lei de Mendel. Mendel admitiu que existem fatores para cada característica e que elas segregam-se na formação dos gametas, nos quais ocorrem em doses simples. Os fatores que Mendel descreve em seus resultados seriam, na realidade, os genes dos quais se tem conhecimento atualmente. Lei da segregação independente, ou segunda lei de Mendel. Mendel admitiu ainda que os fatores para as duas ou mais características distribuem-se de forma independente para os gametas e combinam-se ao acaso. As duas leis de Mendel explicam, utilizando regras simples e probabilidade, as variações existentes na transmissão de algumas características. Além disso, elas serviram como base para a ampliação do conhecimento genético e propuseram a ideia de herança particulada, a qual demonstra que os pais passam adiante unidades herdáveis separadas, atualmente chamadas de genes. Assim, sendo as leis de Mendel, foram o ponto de partida para a genética moderna e a compreensão correta da hereditariedade. Ei, Iris, que tal agora vermos um pouco sobre reprodução? Eu acho uma boa ideia. Ei, Nina, você sabia que a reprodução é uma das características que diferenciam os seres inanimados dos seres vivos?
Ela consiste no processo em que um ou mais organismos produzem descendentes, passando a eles uma cópia de todos ou de alguns de seus genes. Ela costuma ser dividida em duas categorias: reprodução assexuada e reprodução sexuada. Ei, amiguinha, você me explica um pouco sobre as duas reproduções? Claro que sim. Na reprodução assexuada, um único indivíduo dá origem a um ou mais descendentes. Por isso, é que eles são geneticamente idênticos aos seus genitores. Embora possam ocorrer mutações e variações, esse tipo de reprodução geralmente dá por brotamento, quando determinada região do corpo do indivíduo cresce e depois se desprende, tornando-se um novo indivíduo, ou por ficção, caso que o corpo do animal se parte em cada um dos pedaços se regenera independentemente, dando origem a novos indivíduos. A reprodução sexuada, esta ocorre a partir da união dos gametas. Geralmente, metade das características de descendentes é oriunda do gameto masculino e a outra metade do feminino. Ela tem como uma de suas vantagens a variabilidade genética, visto que os gametas de um mesmo indivíduo apresentam-se distintos entre si. Existem organismos que podem reproduzir-se tanto assexuadamente quanto sexuadamente, como plantas. Há também casos especiais de reprodução, como a partenogênese, em que acontece o desenvolvimento de embriões a partir de óvulos não fecundados. Então, amiguinhos, espero que vocês tenham aprendido um pouco com a gente. Um beijo e Tchau!